Agora, Micali, a gente vai ter que... porque a Thaís tem uma aula pra dar pra essas pessoas gente, aqui no não chat. é aula. Tá certo? Então é o seguinte, foi anunciado Silent Hill F, certo? Que é... F de Press F? Então, pode ser, né? Triste, né? Press F. Ou, aí muita gente pensou Five, né? Outros pensaram Flower, porque tem as flores no negócio aí. Atenção, galera que tem tripofobia. Você não vai querer ver isso, tá? Já vou avisando. Verdade. Mas a Thaís tem algumas coisas aqui que eu não sei. Eu vou saber agora junto aqui também. Mas ela fez uma investigação aí. Uma investigação, porque esse jogo, Silent Hill F, tem alguns sinais e símbolos japoneses que a é a única pessoa que sabe. Meu Deus. E nenhum outro conteúdo vai trazer as informações que ela vai trazer aqui sobre. Mas eu realmente não isso vi aqui. ninguém no mundo falando sobre isso aí que a gente vai falar tem, agora. É coisa exclusividade. louco, Exclusividade, gente, calma. tá certo? Exclusividade. Informação e cultura. Exatamente. Cultura. Não, é porque assim, quando a gente tava aqui vendo, porque no fim das contas essa transmissão aí da Konami foi um vídeo gigantesco. Então foi a um gente vídeo. foi pausando. E quando E surgiu vendo, né? esse Silent Hill F, a gente não tinha muita certeza do que é, porque até então Silent Hill se trata de um lugar. Então aí a gente tem um cenário meio japonês. E que aí, cara, como no Japão? Será que alguma coisa saiu de Silent Hill, foi parar no Japão? Ou como é que é isso? Mas aí é curioso você pensar nesse lado, porque Silent Hill é um lugar que tá ali na América, né? Um negócio mais, né, ocidentalizado. E aí, tem algumas cenas específicas que aparecem nesse teaser que dá pra você começar a tirar conclusões. Então, quer ver? Olha, lá no começo. Isso, eu tô doido Aí pra pede, ver vai isso, pedindo cara. pro Mondoni Tô parar. doido pra ver. Tá bom. Vai lá. Esse é o Silent Hill F, galera. Que ninguém sabe exatamente o que vai ser. Vai ser um diferentão também. Vamos ver, hein? Isso é plantação de arroz, isso aí, né? Aí, pausa aí. Para aí. Então é o seguinte, a gente tem essa rua, que aí, ó, no dia da live que a gente tava fazendo, algumas pessoas falam assim, Japão feudal. Vamos lembrar que feudalismo é um negócio pra cá, né? No Japão, não, né? A gente tem as eras. E assim, o que dá pra perceber, gente? Não é um negócio antigo, porque você tem postes de luz na rua. Você tem energia elétrica. Nossa, que foda já começar a observar uns bagulho eu não assim, tinha me né? ligado disso aí. E animal. Não, é porque Muito assim, bom. você olha pra esse tipo de imagem, você vê aí a rua que não tá asfaltada, você vê aí o tipo de construção das casas, mas automaticamente você tem aí os postes de luz com a fiação, indicando que tem energia elétrica, ou seja, é no mínimo assim de 1800 pra cá, né? Século pra cá. E você tem... Tá vendo essa lojinha que tá em destaque? Que essa loja, pra mim, é um ponto que eu acho que é importante aí. Eu vou chegar na parte dos candis. Mas vocês estão vendo esse totem aí, esse negócio vermelho? É uma caixa de correio. Isso aqui, né? Isso. Aqui, tá. aqui. E esse tipo de caixa de correio, gente, é um negócio muito mais moderno. Então, assim, não é em tempos antigos. Porque você tem outros elementos aí. Então, que vão indicando que assim, não é uma coisa antiga isso daí. Porque tem cidades no Japão, é porque a gente tá acostumado com o Japão ver o quê? Tóquio, né? Neon pra lá e pra cá, e modernidade, luzes, tecnologia. Mas você tem, de fato, alguns lugares do Japão que são mais conservados. Então, você pega a região de Kyoto, por exemplo, que tem as casas de chás, elas têm muito mais esse aspecto, essa vibe. O Shenmue mostra muito isso, né, tá? Tem, Shenmue. Shenmue. Acho que... Não, Yakuza não... Tem umas casinhas de chá, às vezes, que aparece ali, que eles têm essa pegada um pouco mais rústica, Mais talvez. intimista, assim. É mais tradicionalizada. Que, isso. no caso, essa construção em com tatame e tudo. Aí, a outra parte dessa cena, inclusive, porque esse teaser inteiro, ele destaca, ele pelo menos apresenta pra mim um ponto claro de foco, que são 3. O primeiro é essa loja. Essa loja, esses kanjis, aí beijo pra minha sensei e beijo pra Monique também, que Aí, eu passei ó. a minha aula de japonês hoje tentando decifrar alguns kanjis. E olha, agora tá dando pra ver melhor esse kanji aí A que a Monique, gente... a amor do... Monique, Ah, que legal. Ela faz aula com a minha Que sensei também. bacana. Nossa, que demais. Então, vamos lá. Esses kanjis, gente, porque aí quando a gente tava na live falando de talvez tentar entender em que época que se passa, ou por que a gente tá vendo o Japão aí tratando-se de Silent Hill, falei, bom, de repente o nome da loja vai ter alguma coisa a ver. E esses kanjis, inicialmente, ó, vocês estão vendo esse primeiro aqui? Esse primeiro é o Sen. Ele significa 1000. E o segundo kanji é de Tsuru. E aí, inicialmente, quando eu falei muito rapidamente com a minha sensei, a gente falou assim, não, porque pode ter relação a lenda da Sadako. A Sadako, a menina que fez os 1000 Tsurus, né, vítima da Segunda Guerra e tudo.
E aí ela fez os 1000 tsurus, no fim das contas ela acabou morrendo, não sei o quê. Mas às vezes tem essa pegada. Aí já pensei assim, não, né? Um negócio um pouco mais fúnebre, talvez, tudo a ver com Silent Hill, o negócio sim. da bomba de Hiroshima, tudo. Mas aí o que acontece? Esses outros kanjis, eles significam Ya Shoten, que é simplesmente loja. E aí o que você tem? Você tem aí escrito Chizuru, que seria esse primeiro kanji, que é o sen, mas você pode ler como chi, que inclusive, curiosidade para quem gosta de Ghibli, para os estúdios Ghibli, é o kanji da Chihiro, que quando ela faz o pacto com a Yobaba, ela muda o kanji e fala, não, agora seu nome é Sen. É porque ela deixa só esse kanji, que era o Chihiro, e ela deixa só esse, que é o Sen. Mas, inclusive, tem a ver com Viagem de Chihiro, que eu vou dar de explicação aqui, que envolve o The Room. Mas assim, então você tem aí talvez o nome de uma loja. Como você tem o nome de uma loja, em vez de repente, assim, um Honnya, que seria uma livraria, ou de repente uma Kisaten, que seria uma lojinha de café, você tem aí, no caso, um nome. Então, a lojinha da Chizuru. E esse A aí no meio, que é Chizuru Yashoten, significa uma especialidade. Embaixo, esses kanjis, na linha de baixo exatamente, o primeiro do lado direito para a esquerda, você tem aí os kanjis formando omocha, que é brinquedo. Que isso? É uma seta. O Antônio tá O tentando Mono botou ajudar a aí, seta fofo. aí, ó. Aí, ó. Então, Aí, o primeiro da direita para esquerda. Isso, você Aí, tem boa. aí omocha, que é brinquedo. Então você tem o nome de uma lojinha X, mas você tem aí o omocha, que é o brinquedo, indicando que a loja trabalha no segmento de brinquedos. Tá. O segundo é okashi. Esse segundo aí, okashi, que são doces. Brinquedos, doces. Brinquedos doces. E aí, o último kanji, a gente tava com uma certa dificuldade pra tentar entender, porque tava muito embaçada a imagem e a gente não conseguia. Não é necessariamente esse kanji que eu vou falar pra vocês, mas assim, essa terminação que você tem aí, que é o Bem OK, aqui, né? é que você tem 3, né? Esse que a seta tá mais perto era o que não dava pra ler, mas essa Aham, terminação OK significa assim, da colina. Rios. Ah, tá. Pode Então, ser às vezes, brinquedos é o do- nome da colina. Tipo, colina tal. E aí, a minha sensei, a Monique, beijo pra Monique. Rio é colina, né? Rio é colina. É. Então, esse OK. E aí, a Monique deu a ideia, porque eu e minha sensei, a gente ficou se matando pra tentar enxergar esse kanji. Então, peraí, volta lá. Eu botei o 4K? Meus. Dá isso um é zoom muito nessa bom. janela pra gente ver se a gente consegue ver o que tem ali dentro. Então, é um outro ponto que eu vou chegar. Isso é brabo demais, gente. Então, você pode ter aí, elas chutaram aqui um Kyogaoka. Kyogaoka, que seria tipo a colina do vazio. E eu não sei, elas foram pra colina ali, aquela coisa, por conta de Silent Hill, pra tentar justificar, né, o nome. Mas o que significa? Essa lojinha é uma lojinha especializada em artigos de coisa pra criança. Aham. Tá. Então você pode ver ali que tem como se fosse esse negócio que parece um pacote de batata frita do Mac, que é vermelho e tem uns negócios. É um monte de catavento. Ah, catavento. verdade. Dá pra ver o catavento É. aqui, ó. Aham. Então, Dá pra ver. então, é uma loja que tem artigos pra criança, especializada em brinquedo, especializada Brinquedos ali mais em... tradicionais, assim, Talvez. né? Aí, volta um pouquinho, tira o zoom aí, Mondoni, por favor. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas assim, tem uma plaquinha embaixo ali que significa shio. Aqui, ó. Aqui, sal. Sal? Sal. E aí, o que acontece? Sal, em várias religiões, significa purificação. Ah, é. Afastar maus agouros. Isso. Né? Então aí, eu não sei exatamente qual que prega mais essa coisa né? Mas não sei se por conta do Japão aí vai ser shintoísmo, alguma coisa mais nesse quesito de cerimônia. Tem inclusive nas lutas de sumô, os lutadores jogam sal no mesmo chão, pra né, que é purificar. pra purificar. Não, em várias. E assim, mas na verdade isso é uma coisa mais ocidental. Porque nas mitologias ocidentais, sal bloqueia de feitiçaria, sabe? Tipo, de bruxa e tal. Você faz círculo de sal pra se proteger. É algo de proteção. Sim, um arco de proteção. Então aí, Sim. já dá pra anotar assim, ok, é uma lojinha que trabalha com artigos de criança e você tem aí uma placa indicando sal. Se você descer essa imagem um pouquinho, Mondoni, vocês estão vendo aquele selo que tá ali na parede? Aqui, ó. Assim. Então, esse selo tava impossível de ver, a gente tinha chutado que era Kim, o primeiro kanji, que é o kanji de ouro. Mas o resto... Vendo ouro lá no Rio tem muito. Então, talvez. Talvez Brasil, né? nessa resolução assim, aí É. depois eu consiga desenhar os kanji pra poder entender o que tá escrito. Mas isso daí parece um daqueles amuletos, não necessariamente shintoístas, mas que alguns
protegem, não sei Claro. necessariamente, é só uma suposição mesmo aí. Então, o que a gente tem aí? Aí, põe a imagem inteira, Mondoni, por favor. Então, a gente tem aí um destaque nessa loja, que claramente vende artigos para criança, que não necessariamente está numa época antiga, e que, de alguma maneira, tem ali um negócio de sal envolvido, né? Que significa purificação. Aí pode dar o play. E a gente já viu que temos bonecas, né? Então, aí passa isso, bonito. aí É a a próxima boneca. imagem é a boneca. Que é também uma- Pode voltar rapidinho na boneca, Mondoni, por favor. Essa boneca, gente, muito provavelmente ela tá na loja, tá? Por tudo que a gente viu, que é uma loja com artigos para criança. E essa boneca, ela é muito parecida com uma boneca chamada Okiko. A Okiko não sei, você consegue pegar uma imagem dela, Mondoni, no Google, que seja? O Kiko. Okiko é uma boneca japonesa que No isso é... Ghostwire tem... se não me engano. Tem né? umas referências, Ghostwire não toca, necessariamente né? chama de Okiko, Aham. mas tem referência a essa boneca. Mas o que acontece? Essa boneca, diz a lenda, é meio lenda, meio não é, porque a boneca existe de verdade, ela está dentro de um templo. Mas há muitos anos, uma garotinha tinha essa boneca, ela adoeceu e ela era muito apegada a essa boneca. Quando ela tinha 3 anos, ela morreu. Nossa. E a família conservou a boneca por uma maneira de lembrar da criança. Ah, essa é a Okiko. Aí, ó. E o que acontece? Essa boneca com a família começou a perceber que o cabelo dessa boneca, que era curtinho daquela maneira, começou a crescer. Então, de alguma maneira, E... a família É, acreditava, rapaz, tá amarrado. a família acreditava Manda que o mais, espírito nós gosta de da uma menina história ficou na assim. boneca. E aí a família Igual Chuck. pôs essa boneca num templo pra ser guardada ali, e depois ela mudou de templo, mas se não me engano, ela está em um templo japonês, eu não sei em que região. Parece que inicialmente ela estava na região em que a família morava, E o cabelo já... e o cabelo crescia. E aí depois a família se mudou, alguma coisa, ela foi parar em algum outro templo. Mas essa boneca existe no Japão, tá guardada em algum lugar, mas tá lá. Essas histórias japonesas não são brincadeira. Não. né? Então, aí assim, a lenda, né, da boneca que cresce o cabelo. Aí tá muito associado a essa boneca, porque é um jeitinho muito característico dessa boneca. Sim, parece a boneca do trailer. Bem parecido. Então, É. assim, eu acho, aí suposição minha, eu acho que tem que a ver com a lenda da Okiko, que é uma boneca amaldiçoada japonesa. E isso poderia ter a ver com Silent Hill. Que Então. traz a questão da culpa, de lidar com algo, com uma situação negativa. Exato, do apego às emoções do apego ali às que ficaram na emoções. boneca. Isso. E aí, o que acontece? Continua aí, Mondoni. Interessante. Aí, enfim, tem o Jizou quebrado, né? Que pode continuar, não precisa pausar, não. Que esse daí é uma estátua, assim, religiosa japonesa. E ele tá quebrado, né? Tanto é que no Ghostwire Tokyo você vai atrás dessas estátuas não, até. vai sim. O Ghostwire vai. Aí tá bom, você tem a continuação do teaser. E ó, você tem de novo, pausa aí, A loja, né? a loja. Só que Silent Hill usada. Então, aí foi uma discussão que eu entrei mais ou menos com a minha sensei. Ela acha que não muito. E eu acho que talvez possa ter alguma coisa a ver. Mas a loja tá meio destacada a iluminação de dentro. É. Ah, é. O que é esse negócio rosa? Dá pra entender? Perto Aquilo do ali. catavento, né? O que é esse negócio rosa? Parece alguma... Ali é o catavento É. que tava. Pode ser um leque, não Pode sei. ser. Não sei, é brinquedinho de Parece criança. um pino de boliche olhando de longe assim. É. Bom. Bom, Ah. e aí, assim, pra mim, a loja tá com uma luz destacada do lado de dentro. Aham. E em seguida, a cena que você tem de novo, pode dar play, Ou Mondoni. garrafas, talvez. É a boneca. Aham. Ah, ó lá. Destacou de novo a boneca, né? E aí você tem a garota de novo, que é o outro foco junto com as Pô, flores. será que não poderia... E aí, tudo isso me leva a crer o quê? Que Que é a como história The da Room... boneca. Eu não sei se... A boneca claramente tem a ver, eu não sei se eles vão explorar essa narrativa da Okiko. Aham. Assim, essa flor também tem a ver com lenda japonesa, que é a flor da morte, não sei o quê. Sim. Que é a... Eu não sei se é Spider Lily, eu acho que é Spider Lily o nome dessa... Ah, esse aí é o ponto da tripofobia. Se a galera não gostar, é melhor olhar pro outro lado. Bizarro. Ah, triptofobia, né? Então, é tudo lindo. Mas aí, qual que é a conclusão? O que eu falei que tem a ver com a viagem de Chihiro? De novo, beijo pra minha sensei maravilhosa. Nossa, cara. O título da viagem de Chihiro, em japonês, é Sento Chihiro no Kamikakushi. Aham. O termo Kamikakushi significa esse transporte de corpo e alma para um reino espiritual.
Você levar de corpo e alma pra outro lugar. Que no caso é a Chihiro, que ela sai ali do mundo com os pais dela, vai parar ali na casa de banho. Então, Sento Chihiro no Kamikakushi. Tá. Então, a viagem de Sen e Chihiro. E aí, no caso, eu acho que era o The Room que você falou, que tem aquela questão de o cara tá num lugar... Ele entra E e ele ele vai acaba- pra Silent Hill entrando no buraco lá. Isso, no buraco do banheiro lá. Então, não sei, dá pra imaginar que esse jogo, ele vai mexer mais ou menos com essa ideia de Kamikakushi. Que você é transportado pra um outro lugar. Você tá num lugar razoavelmente comum. E aí E pode vai- ser essa cidade japonesa, não Aham. sei, mas que de alguma maneira essa Você vai ser loja, por transportado. causa dessa boneca, talvez, se tiver a ver com a lenda da Okiko, dos sentimentos carregados por trás dessa Eu acho que boneca. tem a ver com a boneca da Okiko. Olha o cabelinho dela aqui. E o cabelinho dela aqui. Ela cresceu o cabelo. Cresceu o é cabelo. verdade. O cabelo dela cresceu. Ou Cresceu é o cabelo sombra? da boneca. Não, cresceu, tá Cresceu caindo. mesmo? Ah. Eu acho que cresceu, hein? É porque tem uma questão de luto aí, né, Ou envolvida. não, não sei. Na história da Okiko. Então, Que medo. aí foi essa análise, não é nada assim, mas é que assim, foi o que a gente Não, mas tem conseguiu algumas pistas descobrir. interessantes que O dá pra... cara do carro mandou aqui, ó. Não sendo Isekai, tá bom. Ai, meu Deus. Também não tá aguentando Cara, Isekai eu mais. adorei essa análise. Parabéns, Não, tá? aula. Deu uma aula aqui legal. pra vocês aula, aí. aula. Mas é que assim, talvez esse seja um ponto de partida pra entender que aquela estranheza que a gente sentiu, não é? Como é que é no Japão, sendo que Silent Hill tá em outro lugar e se trata do lugar e não necessariamente da pessoa que tá ali, né? Exato. Então, talvez seja essa ideia do Kamikakushi e talvez o ponto de teletransporte seja essa loja relacionada com os sentimentos dessa boneca que tem essa carga emocional gigantesca, pelo menos na lenda Tem uma que existe. história por trás de Ó. peso, de luto, de culpa também, Uhum. né? Não sei. Muito bom, acho que isso aí. E aí o que, que a Nossa, gente adorei. tem? Não. Deu aulas, né? A galera do cara, chat tá gente. aqui. Aulas, De exatamente. novo, beijo pra Monique, linda, maravilhosa. E sensei, honton arigatou gozaimashita. Ó, rapaziada, depois dessa, deixa o seu like, se inscreva, não esquece.